Oi, terceiro ano. Hoje na nossa aula de história, nós vamos voltar a falar um pouquinho dos grupos sociais. Então nós falamos da importância de viver em grupo, dos grupos que são formados aí na nossa vida, né? Que a gente tem um grupo familiar, que é um grupo social, que nós temos um grupo na escola, que também é um grupo social, né? Então a gente vai se agrupando de acordo com a maneira que a gente vive. Agora nós vamos falar da importância desses grupos sociais na construção, na identidade, né, na formação de uma cidade. No nosso livro de história, vai falar um pouquinho hoje, lá na página 14, sobre o Complexo da Maré. Nossa, o que é esse Complexo da Maré? Então, o nosso livro, ele traz a história, né, parte da história de uma cidade bem grande, que é a cidade do Rio de Janeiro. Essa cidade do Rio de Janeiro, a gente sabe que lá tem praia, né? Lá tem bairros muito bons, né? Que as pessoas que têm bastante dinheiro moram nesses bairros. Lá tem muito artista. A gente sabe que lá tem o Cristo Redentor, que é o cartão postal da cidade, não é mesmo? Só que lá também tem grupos sociais que não fazem parte dessa realidade. São grupos sociais que têm uma maior dificuldade de acesso à infraestrutura, são grupos sociais que são mais abandonados pelo governo, onde a característica deles assim é de muita violência, né? Então hoje nós vamos falar do Complexo da Maré. O Complexo da Maré é um bairro lá no Rio de Janeiro, mas ele é muito grande. Lá hoje vivem mais ou menos, só nesse bairro, 130 mil pessoas. 130 mil, se a gente pensar em quantidade de gente, são 6 vezes a população que nós temos aqui na nossa cidade, né? Então imagina um bairro que tem 6 vezes mais gente morando lá do que mora aqui na nossa cidade. Então é um bairro muito grande, né? Como iniciou essa formação desse bairro enorme, né? Então as pessoas elas vieram do Nordeste e ali de Minas, né? De Minas Gerais também eles vieram para o Rio de Janeiro. Como que eles vieram? Esse complexo ele fica ali, ó, na beirinha do mar, né? Ele fica ali numa região litoral, então é uma região que ela é banhada pelo mar. Então, quando eles chegaram aqui, provavelmente eles vieram de uma embarcação de navegação, né? Porque eles chegaram pelo mar. Aí eles foram ali se instalando aonde desembarcava. Tinha casa ali na época? Não, não tinha, né? Era tudo um mato. E aí eles foram se instalando e foram construindo as suas casas. Que a gente fala que eles construíram casas de palafitas. O que são as casas de palafitas? Vocês já viram aquelas casas que tem aqueles... Elas são construídas com um pilar de madeira que é direto na água. E aí essas casas são construídas sobre a água. Dessa maneira foram construídas essas casas. Então as construções eram de palafitas, certo? Com o passar dos anos, o que aconteceu? A cidade do Rio de Janeiro é bem grandona, né? E aí eles construíram estações ferroviárias, né? De trem. E aí o transporte das pessoas, as pessoas começaram a usar como meio de transporte o trem. E os produtos também que vinham para a cidade chegavam de trem. Então a cidade começou a se expandir, começou a crescer mais naquela região onde estava localizada a ferrovia, né? A estação ferroviária. Com isso, essa parte onde moravam onde é o Complexo da Maré, começou a ser menos desenvolvida, porque o desenvolvimento da cidade foi lá onde começou o outro meio de transporte. Então essa parte ficou mais esquecida. E ali foi construído, com o passar
dos anos, foi construído uma enorme favela, se transformou numa área de favela, né? Se você pensar, o que é uma favela? A característica de uma favela são casas construídas ali nos morros, são casas, geralmente você olha para a casa, parece que ela ainda não está terminada, né? Porque são casas assim de blocos, de tijolinho à vista, então parece que não tem o reboco. São casas que você olha, parece que a casa ainda não terminou de construir. E geralmente essas casas são construídas, são pequenininhas, uma em cima da outra. Então essa região do Complexo da Maré é uma grande região cheia de favelas. E lá, esse grupo social, formou-se um grande grupo social. E esse grupo social, ele também faz parte da cidade do Rio de Janeiro. Ele faz parte da história da construção da cidade do Rio de Janeiro. Não é só o Cristo Redentor que a gente conhece, aquelas praias super movimentadas, né, os artistas que moram lá, mas essa cidade também tem esse grupo social que vive com dificuldades naquela cidade, né? Só que esse grupo, olha só o que eles fizeram. Eles, sabendo que eles são uma parte abandonada pelo governo, né, que é uma área de muita violência, eles se organizaram e eles construíram o Museu da Maré. O que é esse Museu da Maré? É onde eles registram a história deles para que a história deles não morram. É onde existe ali um registro de tudo, desde quando nasceu, desde quando foi formado esse Complexo da Maré. Eles construíram o Museu da Maré, que é um local para ficar viva a memória deles, a história deles, a influência cultural, a cultura daquele grupo social. Olha que bacana, eles se uniram e criaram esse museu para que a história daquele grupo não morra, entenderam? Então, de acordo com essas orientações, vocês vão fazer a leitura das páginas 14, 15 e 16, falando de grupos sociais que são importantes na construção da identidade das cidades. Junto com esse vídeo, a Pro vai colocar um link na descrição do vídeo de uma música do Paralamas do Sucesso, chama Alagados, tá? Eu quero que vocês ouçam essa música e a hora que tiver um tempinho, vocês percebam na história dessa música o que a gente pode associar essa música do Paralamas do Sucesso com o que a gente estudou sobre os grupos sociais. Essa música vai falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro, o contraste dos grupos sociais dentro da mesma cidade. É uma música bem bacana, espero que vocês gostem, tá bom? Façam as atividades, beijão!